Olá a todos, a todas e a todos que nos acompanham em mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Eu sou a Leia Ferreira, estou aqui acompanhada com a minha irmã e com um convidado muito especial. Sara, se quiseres te apresentar. Olá a todos e a todas, eu sou a Sara Ferreira. A apresentação da Sara sempre muito breve. Como nós comentamos, como eu comentei inicialmente, estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Paulo Pascoal. O Paulo é um ator muito conhecido, participou em séries como Morangos com Açúcar e novelas como Coração de Ouro. É fundador da Peaceful Nation África, uma plataforma que resgata, empodera e promove os direitos da juventude LGBTQIAPK+, negra, na diáspora, e é também co-host do programa Avenida Marginal da RDP África, um programa que eu e a Sara, quando temos a oportunidade de acompanhar, acompanhamos e costumamos também ouvir as opiniões do Paulo lá. Mas para além desta pequena apresentação que fizemos do Paulo, nós sempre gostamos que a pessoa que nós convidamos ao podcast possa se apresentar pelas suas próprias palavras e assim sendo, nós damos a palavra ao Paulo para que ele se possa apresentar. Olá a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para além daquilo que eu sou, através do que eu faço, né, o que é a forma como me apresentaste, eu não sei, eu não penso muito em mim, assim, como o que é que eu sou. Sou muitas coisas, sou múltiplo. Então, eu acho que a melhor forma que eu arranjo para me definir sou uma alma que se manifestou num corpo que se entende agora não binário, também por uma questão mais política, de me reconhecer como corpo político, e que estou aqui a vivenciar um dia de cada vez. E então é isso, acho que essa definição de mim, se é possível, ela também é evolutiva e vai se alternando com a minha experiência, com o que vou vivendo, com as coisas que vão acontecendo, né? A vida vai acontecendo e isso vai de alguma forma moldando o que eu sou como ser. Mas é isso, super open-hearted, open-minded e disponível, né? Para as surpresas que a vida me traz. Sim. Nesse sentido, Paulo, mencionaste que és não binário e vem-me logo à cabeça uma questão muito importante que é a forma como deveríamos tratar-te. Há algum género com o qual te identifiques mais? Seria feminino, masculino, neutro? Em português o neutro nem sei muito bem como é que seria. É algo que Sim, me a em tentar português entender? em português, como ainda não temos uma definição, na verdade eu também estou em negociação em relação ao género, né? Não sei se é uma questão de género ou uma questão de não ter género, ou se é Sim. uma questão da fluidez entre o género, né? Porque também tem muito a ver com a forma como somos percebidos e nesse sentido para mim a vida inteira sempre foi uma questão, né? E vamos falar Uhum. disto também mais à frente, de acordo com o tema, né? A questão de como somos percebidos através da aparência e da nossa fisicalidade, e então na verdade eu nunca me senti nem pertencente à categoria homem, Uhum. nem pertencente à categoria mulher, como categorias coloniais e estabelecidas por um sistema que, à altura em que isto passou a ser vigente, nós como pessoas negras nem sequer éramos consideradas humanas, Exato. né? Éramos Uhum. considerados 3/5 de humano. Então, na verdade, quando eu penso nisso, eu penso se calhar realmente não teria de me identificar com homem e mulher dentro dessas categorias sociais, porque na cultura que eu conheço, a minha cultura ancestral, seja Urubá ou Bantu, a hierarquização vem através da idade. Não é? E Uhum. não através do género. Portanto, quando pensamos numa cultura ocidental, o género, né, o patriarcado, põe o homem branco como o topo da pirâmide, né? O apogeu, e depois todas as outras categorias são subalternas a essa categoria homem. Né? Depois vem a mulher e depois vem todas as outras, que inclui também as categorias de classe e racial e tudo mais. E então é uma questão também para mim ainda é uma coisa que está a ser desenvolvida, estudada, porque já vivo há 41 anos, portanto já tenho também formatações sociais, Uhum. né? Também já estou programado socialmente, e então é um processo que leva o seu tempo, é bom ganhar essa escuridão, né? É bom ir me escurecendo dessa forma,
Mas claro que depois também tem uma questão de quereres te adaptar e quereres ter uma forma de articular o ser sem que seja uma afronta ou constantemente conflituoso ou isso. Então é sempre esse jogo de qual é a melhor forma de navegar. Exato, exato, porque nós recentemente tivemos a fazer estas reflexões em relação ao género e é complicado. É que em português é praticamente impossível. Não encontramos ainda uma maneira de dirigirmos a alguém que não seja tendo que escolher um género binário. Então, também estamos nesse processo de tentar encontrar essa resposta, pelo menos em português, porque em inglês é um bocadinho mais fácil. Uhum. Sim, sim. Em português, em princípio, é o é, né? Para trazer o género neutro, que O seria o é, isto, não é? e luelo, e depois as terminações todas em é. Em vez de ser obrigado ou obrigado, obrigade. Só que muita gente também diz que não tem definição suficiente, né? Sente que fica ali um pouco meio termo e que se calhar um i seria melhor. Então eu acho que até se estabelecer isso de uma forma mais institucional, vamos Sim, sempre poder, pronto, ir experimentando e ver também de que forma é que nos é um pouco mais natural. Eu uso muitas vezes o é, né? Agora já como sempre, há quem fale na austeridade vocálica do português, né? Nós já naturalmente fomos ao sul de Portugal, já há muita gente que tipo diz obrigado. Né? Então é um pouco perceber, ou se fomos às ilhas também. Então é uma questão também de ver como é que as pessoas que se auto-identificam se sentem mais confortáveis, né? E acho que isso é uma coisa de ir experimentando e ver o que é que realmente dá para fazer sim, e o que é que se pode estabelecer em algo que seja de valor para todos. Olha, exatamente. para todos. É a força do hábito, sim, mas pouco a pouco nós vamos alterando isso, sim, sim. E como mencionaste inicialmente, claro, nós vamos dar continuidade à conversa sobre cabelo natural crespo, contigo. Para além de falarmos do cabelo, vamos também adentrarmos no tema da alopécia, que é um tema que achamos que é bastante pertinente e importante. E para dar início a esta conversa, queremos conhecer um bocadinho melhor a tua relação com o teu cabelo na tua infância. A minha relação com o meu cabelo na infância. Olha, eu fui um bebê com muito cabelo. Nós É vimos uma coisa. algumas fotos, ai, eras tão fofo. Sim. Fofo. Sempre tive muito cabelo e era a boneca lá de casa. As minhas tias, que eu fui primeiro sobrinho, primeiro neto, primeiro filho, então pronto, fui a bonequinha, porque as minhas tias contam-me histórias de brincarem comigo, fazerem-me tranças, pompons, puxinhos e tudo mais. E eu acho que através dessa relação que elas tinham com o meu cabelo, eu também desenvolvi uma relação com o cabelo de afinidade e sempre gostei muito da ideia do cabelo, sempre gostei muito de cabelos compridos, brinquei com bonecas enquanto criança e então sempre tive chamava as pessoas com cabelo comprido de vermelhas, eu gostava de vermelho e tudo que era bonito para mim era vermelho e, e então pronto, sempre tive sei lá, esse fascínio pelo cabelo comprido, né? Pelo cabelo comprido, por tranças, por cabelo afro, por cabelo. Uhum. Ou seja, cabelo, quando digo comprido, é maior do que aquilo que era o normal ou canónico na altura em que estamos a falar nos 80, não é? A imagem mais comum era uh, as pessoas percebidas como homens ou masculinas levavam cabeça rapada e as mulheres ou as pessoas femininas levavam os cabelos desfrisados e Uhum. pronto, havia toda essa questão também que também podemos tocar, né? Tem a ver Sim. com o que era considerado o padrão de beleza e tudo mais. Mas depois, acho que bem, por volta dos 2, 3 anos, cortaram-me o cabelo pela primeira vez e, e aí eu lembro-me de eu não gostar de cortar o cabelo, mas tenho, por exemplo, memórias de termos um barbeiro que ia à nossa casa em Malange e que cortava-nos o cabelo e fazia barba ao meu avô. Era um pouco, parecia aquela cena do filme A Cor Púrpura, né? Em Uhum. que a personagem da da Whoopi Goldberg está a fazer a barba com uma lâmina à personagem do Danny Glover no filme e era assim, tipo, era aquele ambiente, aquele setting, né? Malanche, calor, tarde, o barbeiro vinha e punha espuma e fazia barba. Eu tenho essa imagem
muito presente, mas eu não gostar muito de que me cortasse o cabelo, porque na verdade a minha intenção era querer ter mais cabelo, querer que me deixassem ter um cabelo ao comprimento, ao, ao volume daquilo que eu aspirava. Claro que naquela altura era impossível, né? Íamos para a escola e era fazer a escovinha que é mesmo cortar o cabelo assim rentinho ao scalp, né? Ao couro cabeludo. E pronto, depois aí foi o período da escola, um pouco mais tarde, já a chegar ali na pré-adolescência, adolescência, lembro-me de começar a desfrizar o cabelo. Portanto, desfrizei muito o cabelo. Acho que a primeira vez que desfrizei o cabelo devia ter para aí uns 13 anos, que era para um casamento de uma amiga e estava aqui em Portugal e fui ao Martim Muniz e eles puseram um creme que me queimou-me a cabeça inteira. Ou seja, eu nem conseguia tocar no cabelo porque aquilo era pouco cabelo e ele desfrizou o cabelo. E então, mas era uma coisa que eu queria, né? Queria naquela altura, porque era aquele cabelo que era considerado bonito e ter aquelas ondinhas As e não ondas, sei o sim. quê, e o cabelo para trás e aquelas coisas, né, da imagem, a imagética todas que nós vimos nos filmes em todo o lado, era um pouco também a tentar ir ao encontro disso. E a partir daí, pronto, tornou-se quase que uma coisa mais regular. Eu fazia franjinha com gel, tipo, sempre montes de gel no cabelo, para o cabelo ficar da forma que eu gostava de o ter. E depois descobri as tintas e comecei a descolorar e a pintar o cabelo de vermelho, azul, verde, Vermelho. várias cores. Portanto, tive assim muitas fases do cabelo, mas claro, uma relação bem presente, bem uma preocupação diária, né? De como é que eu me apresento com esse cabelo, como é que eu vou à rua com esse cabelo, de que forma é que ele está, né? Que às vezes o cabelo não está bom e é quase um dia para não ir à rua, né? Exato. É tipo, tens sempre de ter o cabelo, ou pões um boné ou qualquer coisa, mas o mais normal é que o cabelo é daquelas primeiras coisas que tem que estar em pec para te apresentares onde quer que seja. E foi isso, né? Depois também tenho histórias, por exemplo, que a minha avó já sofria da alopécia, portanto a minha avó era calva, e eu cresci já com ela com esse problema, ela era diabética e não tinha cabelo, então lembro-me, por exemplo, de muitas vezes fazer uma mistura de produtos como gema de ovo e abacate e uma série de ingredientes, banana, que era para nutrir o cabelo e deixá-lo com o cabelo, achávamos que fazendo aquilo ela iria recuperar o cabelo. Mas também é esse lado, desse lado mais de partilha de afeto que eu tinha, tanto com o meu avô Paulo Pascoal, de quem tem o nome, como da minha avó Rina Catarina, foram as pessoas com quem cresci, que me educaram, né? Que eu fui filho dos meus avós. E então tinha é uma coisa muito, muito presente em casa, né? essa ideia de tratar o cabelo, de estar com o cabelo, de cuidar do cabelo. Isto é tudo muito interessante, não é? Porque, Paulo, tu cresceste a ter uma relação saudável com o cabelo, não é? A tua família foi-te ensinando como tu teres uma relação mais saudável, como tu teres orgulho, e foi de forma tão natural que tu não pensas, bem, agora que somos adultos já pensamos, não é? Mas foi-te passado de forma tão natural que para ti nunca foi uma questão. Sim, sim, ou seja, foi não o cabelo em si como questão, porque na verdade é isso, né? Havia cabelo por todo o lado na minha infância, né? Era ou seja, cabelo ou a falta dele, né? Porque a minha avó tinha alopecia e eu, pronto, cresci com cabelo e que as minhas tias todas se preocupavam-se muito com cabelo e lembro-me delas perfeitamente. Lembro-me de estarem no quintal a fazerem, enquanto faziam os desfrizes com pente de ferro. Se vocês viveram isso, que Não, era mas aquecer é outro Ou tempo, é seja, tu outro passaste tempo. por todas as fases, tu viste todas as fases, tu viste a tua fase, a fase das tuas tias, da tua avó, não é? Vivenciaste todo o ciclo de Todo, sim, genial. sim, sim, toda essa transformação também da forma como o cabelo foi sendo sempre valorizado, né? Porque antigamente, imagina, essa coisa, as minhas tias recebiam uma senhora, ou iam para o quintal de alguém, que era a senhora que tinha uma espécie de fogareiro, ou seja, era um fogareiro
com carvão, aquecer o pente, que depois apareceram os elétricos, né? Antes não havia essa coisa, em Angola não havia essa coisa, então é um pente de ferro elétrico, eles aqueciam com vaselina, com óleo e depois queimavam basicamente para alisar o cabelo, iam passando e era sempre aquele evento que na altura parecia muito normal e agora quando olho para trás penso que violência que era aquilo, era literalmente queimar o cabelo com óleo para elas poderem ser humanizadas para ir trabalhar, né? Porque estamos a falar de uma altura em que ter um cabelo afro, em que ter não era visto como uma coisa profissional Ou aceitável. ou Sim. né, limpa, ou era desapropriado, não era apropriado, então as pessoas tinham de passar por esses processos, às vezes até mesmo contra a vontade, para poderem, pronto, ocupar um espaço na sociedade e poderem navegar com mais alguma, com mais facilidade, porque é isso, né? O desfrizar o cabelo fazia também parte dessa questão da humanização da própria mulher negra, né? Exato, exato. E eu também o que eu queria perguntar com esta abertura era, claro, como tu comentaste bem, todos estes processos tendem a ter uma pressão muito mais forte na mulher negra, mas tu, como homem negro, também sentias esta pressão? Ou quando começaste a tratar, quando mencionaste anteriormente que começaste também a desfrizar o cabelo na tua adolescência, era mais uma questão de fiz porque quis fazer e não tanto fiz porque sinto esta pressão para fazer como um homem negro, na mesma medida em que as mulheres negras sentem essa pressão? Não, era mais mesmo porque queria fazer, porque eram influências que eu tinha na altura, né? E porque era dos filmes, era toda aquela coisa. Anos 80 tudo tinha o curly ou o cabelo desfrisado, portanto era quase uma moda na altura, né? Toda a gente fazia qualquer coisa ao cabelo. Né? Os videoclipes, era tudo, né? O gel, os curlies, aquela imagem toda muito americanizada. Era essa vibe. Eu não sentia muito, porque eu quase que sentia que chocava a sociedade por Sim. ter o cabelo mais comprido que o normal e por desfrizar, porque eu lembro muitas vezes quando, por exemplo, eu saí de Angola ainda cedo, né, com 12 anos, e fui estudar para a Espanha, e quando voltasse, por exemplo, para Angola, muitas vezes a forma como eu trazia o meu cabelo era considerado problemático, era logo, tinha sempre uma tia, um tio, ou mesmo o meu avô que dizia que esse cabelo tem que cortar esse cabelo, está muito comprido, não pode usar cabelo assim, tem que fazer uma raspa, vir para aqui. Então também já tinha essa questão do código social, que era, ok, se calhar na Europa ou dentro do seminário eu fazia os truques todos com o cabelo, também era chocante, de repente eu tinha o cabelo azul, tinha o cabelo descolorado, cabelo cor de laranja e não sei o quê, mas curtia porque era tipo rebel e estava na Europa e as pessoas até achavam piada, mas depois quando voltasse para Angola era tipo rapar a cabeça para entrar outra vez naquele padrãozinho, para não causar ondas, para não estar a ter comentários desagradáveis virados contra mim, né? Ou vindos para mim. Então era essa questão sempre desta trialidade, né? Ou dualidade, que era uma coisa, em Angola era outra, depois quando fui para os Estados Unidos passei a ser outra, porque lá está. Eu fiz tantas coisas ao cabelo que depois não está necessariamente relacionado, ou pode também estar, mas eu quando tive a primeira vez o problema linfático, eu tinha 19 anos e fiz um tratamento, e esse tratamento, que é uma quimioterapia que era feita através de comprimidos, que tinha uma substância que é a metotrexina, e a metotrexina faz com que o corpo produza muito dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona é a substância que provoca a calvície, tanto em homens como em mulheres. Vamos ter uma linguagem mais binária, só para estarmos aqui a ter uma conversa que todos entendemos. E então, como consequência disso, eu perdi o cabelo. Perdi, mas eu também já estava a sentir a recessão das entradas, né? Já a começar a ter aqui as entradas e não sei o quê, portanto já veio numa altura, tanto que eu lembro-me de já pentear para a frente, para ter a franja, depois pôr o gel, que era para não se notarem as entradas. Depois de fazer o tratamento, o meu cabelo, esquece, basou. Eu lembro uma vez estar a tomar banho e o cabelo caía, ou seja, eu passava a mão na cabeça e ele saía em volumes assim assustadores.
e eu rapei a cabeça, e depois pronto, a partir daquele momento, na verdade, tipo, deixei de ter o cabelo como conhecia. Né? E foi quando surgiram as perucas. Portanto, e então eu lembro-me de estar a sair do hospital depois de fazer o tratamento, e eu já tinha 19 anos, então podia assinar o termo de responsabilidade para sair do hospital, e decidi que queria assinar o termo que era para fazer surpresa, parecer de surpresa, em casa da minha família, em Queens, já em Nova Iorque. O hospital também era em Queens. E no trajeto do hospital para casa, eu passo por uma zona que se chama Jamaica, que era uma zona como é em Lisboa, Martim Muniz, que é uma zona maioritariamente negra, de imigrantes e tal, e que podes lá comprar os produtos todos por cabelo, tens várias barbearias, vários salões de beleza, portanto é uma zona em que as pessoas vão lá fazer tranças e tudo mais, mas também tens lojas com perucas. E eu lembro-me de estar completamente calvo, olhar para uma montra que tinha uma peruca com dreadlocks e ficar assim encantado com a peruca, e a mulher que estava vendedora pediu-me para entrar, para ver, e perguntou se eu queria experimentar, e eu experimentei. Era assim uma peruca com uns mini locks e eu experimentei e gostei. Ela reparou que eu, pronto, que estava ali, que tinha um problema de saúde e que gostei muito e tal, e ofereceu-me a peruca. E eu lembro-me de chegar a casa depois de uma temporada sem estar em casa, estar deitado internado, e ninguém se surpreendeu com o facto de eu estar em casa. As pessoas surpreenderam: já estás com cabelo, estás bem bonito com cabelo. E então aquilo, pronto, marcou, e nessa altura, com 19 anos, pronto, as perucas tornaram-se assim numa extensão de mim e do que sou. E então, desde os 19 anos, estamos a falar já há mais de 20 anos, 22 anos. O que é bastante revolucionário, não é? Porque tu és uma pessoa que vem de uma família africana, num espaço onde nós somos duas meninas, não é? Identificamos também com o nosso género e tal, mas crescemos, tínhamos primos, rapazes, e o que ouvíamos à volta era que eles não podiam ter o cabelo grande, porque haviam muitas associações super negativas dentro da nossa própria família negra, para homens com cabelo comprido, que era associado a serem bandidos, a estarem numa vida de crime, a não querer estudar e etc. Hoje os nossos primos têm cabelos grandes, ainda bem, e gostam e fazem muitas coisas com os cabelos, mas para nós é algo muito novo e revolucionário. E ouvir-te a ti a falar que há 20 anos atrás já tinhas, pronto, já eras quem tu és, não é? Basicamente, e expressavas-te dentro como podias e dentro dos espaços em que podias, porque, como comentaste, né, fazias, dentro da Europa tinhas uma aparência, entre aspas, não é? E quando estavas com a tua família, depois uma outra aparência um bocadinho mais distinta, para caber também dentro das normas sociais e familiares. É algo que, para nós, eu acho que falo por mim, mas também pela Sara, que expor-nos a cabeça um bocadinho. Porque não é Porque algo... é revolucionário. Sim. É revolucionário tu já teres... tu simplesmente deslizaste e foste quem tu és. Tu deixaste de ser. Quando nós sabemos perfeitamente, não é? Que há 22 anos atrás que já havia aquela pressão social e que sempre houve, mas tu simplesmente, olha, é o que eu quero fazer e é o que eu vou fazer. Vou continuar a ser quem eu sou. Mágico, muito mágico. Sim, são coisas que vão acontecendo. Eu nunca penso assim dessa forma, porque na verdade eu estava mesmo a tentar honrar o que eu era e o que eu gostava, né? E a relação com o cabelo também trazia todo esse laço afetivo com a minha infância, com tudo o que eu vivenciei com a minha avó, com as minhas tias. Então havia esse fascínio pelo cabelo, né? E nessa altura para mim era uma coisa muito natural. Tipo, eu nunca... As pessoas diziam: mas peruca, não faz calor? Tipo, disse: malta, não, tipo, não sinto calor, não me está a pesar a cabeça, eu sinto-me bem, eu gosto, dá-me versatilidade
permite-me alterar. Se eu quero estar com a peruca, estou com a peruca. Se não quero estar com a peruca, não estou com a peruca. Se quero uma peruca mais comprida, estou com mais comprida. Se quero mais curta, estou mais curta. Então era um pouco esse lado quase inconsequente, mesmo tendo às vezes consciência de ser marginalizado e de ter, né, de side-eye, das pessoas, né, às vezes visitas, ou mesmo muita família, isto não é cabelo para homem, não é? Lá está a questão de repente, a questão da categorização também entra ali, é questionável, porque, mas então é o quê, né? Porque de repente o cabelo também pode ser uma forma de me apresentar que não é, para além de não ser canónica, não é ambígua, não é? Marca logo, ok, eu apareço assim, as pessoas, ou sou marginal, ou sou artista, Artista, ou, sim. né? Ou seja, não é, isto não vai trabalhar num escritório das novas 5 de certeza, deve ser artista. Então Sim. havia muito esse quase que descaso que é o artista, né? É o louco, é o maluco da família, é o farai, o Parar. drogado, o... Sim, Era... nós estamos a rir. Foi exatamente isso. Nós tínhamos um tio, que temos, que ainda está vivo, e eu admirava muito o tio, quando era criança, tinha pai uns 7 anos, porque ele, naquela altura, já tinha rastas longas e eu olhava para aquilo, uau, e ele vivia uma vida super natural, já era, como é que se diz hoje em dia? Já era. Já era. Naturalista. Naturalista, Não, sim, mas sim, tem um nome específico que se diz, e eu via que ele vivia a sua vida com verdade, super conectado com a natureza, com os animais, e o que ele ouvia era exatamente isso que tu acabaste de descrever, né? Sem exato, sim. futuro, farei, drogado, e ele tentava explicar a relação que ele tinha com o cabelo, que eu, em criança, já conseguia entender pela energia. E eu achava aquilo muito bonito porque ele conseguia sentir, não é? A relação que ele tinha com o cabelo e o que é que significava as rastas. Ele falava coisas muito filosóficas à frente da família, não dava Sim, a esse família estava espaço. bastante Não. colonizada, não é? Esse cabelo tu Mentalmente. não me vais ensinar nada. E aquilo tocou-me, e até hoje, pronto, o tio já não tem as raças, mas foi muito significante porque ele já fazia as raças desde que estava em Angola e depois, quando ele foi viver para Portugal e emigrou também para a França, continuou com o seu estilo de vida e com as raças, né? Que era uma filosofia. E eu achava aquilo em criança brutal. Uau, uau, porque ele estava ali a viver a sua verdade e não queria saber o que é que as pessoas diziam e estava conectado com ele. Sim, a Rastafarians é uma religião, né? Exato. Então há muita gente em África que adotou, e também é engraçado perceber essa relação entre os dreadlocks, né? Porque nem toda a gente é Rastafari, as pessoas hoje em dia já usam os dreadlocks por uma questão de, pronto, de ser fácil de manter o cabelo, Sim, de cuidar do cabelo. Mas durante muito tempo havia esse lugar em que o rasta também não era considerado um cabelo apropriado, né? Que as pessoas também... Eu só comecei a quebrar isso justamente quando fui para Nova Iorque, que eu já ia para os hospitais e via médicos com dreadlocks e via nos bancos banqueiros com dreadlocks e tatuagens também. E aí foi que eu comecei a naturalizar um pouco mais essa ideia de ter o cabelo mais comprido, e que ajudou-me também a desconstruir o meu próprio preconceito, esse preconceito que é autoimposto, né? Que tu de repente exato. vais percebendo mesmo a dificuldade que é circular ou navegar pelos espaços tendo um cabelo que não é considerado canónico ou normativo, que era tal cabelo cabeça rapada, né? E então eu nunca quis ter a cabeça rapada, porque também lá está essa categorização do corpo percebido como homem, também sempre foi muito subjetivo no meu caso, porque eu sempre fui uma criança afeminada, sempre tive uma carinha que eu dizia, a carinha é de menina, a minha voz também sempre foi mais aguda que normal. Então, como já tinha vindo também de um sítio em que todo esse preconceito era quase uma constante, a dada altura era ou vivo esses preconceitos e faço da minha vida esses preconceitos, ou então realmente tenho que manifestar de uma forma em que tudo isso, em que eu me consiga apropriar tudo isso e tirar o maior partido. E para mim era muito melhor essa ideia de eu me poder expressar de uma forma que a mim era prazível, né? Sim, E que eu gostava de me ver e de trabalhar em mim com essa autoestima e de pensar, não, eu gosto de mim desta forma,
né? E então e foi por isso que escolhi esse lado de pá, vou fazer aquilo que me apetece, vou estar como me apetece, independentemente do que ouvir e do que for dito. Mas até muito recentemente, mesmo às vezes em reuniões de família, há sempre aquele comentáriozito, né? Devias mudar essa peruca, esse cabelo, tipo, fica melhor numa mulher, né? Então ainda ouves muito essa... Eu ainda ouço, né? Imagina que já passou tanto tempo, mas houve uma coisa muito engraçada, porque na altura em que eu comecei a usar as perucas cacheadas e afros e tudo mais, realmente era muito raro ver pessoas assim, né? Então quando esse movimento do afro começou a surgir, para mim foi... de certa forma até me senti meio pioneiro, estás a ver? Pensar, uou, foram preciso 20 anos ou 15 anos, mas agora eu consigo ir para a rua e ver rapazes com afros, mulheres com um afro natural, que eu não sei, porque naquela altura era sempre um choque. Eu aparecia nos sítios e era sempre a pessoa que chamava atenção e que alguém tinha, né? Já me aconteceu, já perdi a peruca não sei quantas vezes. Tenho vários exemplos de situações em que puxaram uma peruca, tipo, sei lá, fui dançar para uma discoteca, levei com uma bomba de ar e perdi a peruca no meio da discoteca. Não aconteceu ir à praia, dar um salto e a peruca sair com o impacto da água. Portanto, também já passei assim muitas vergonhas por tentar honrar esse lado que tem a ver, acho que não só pelo lado de gostar de cabelo, mas também de me conectar com esse lado mais feminino, percebes, de encontrar um equilíbrio naquilo que eu achava que era a minha identidade. Mas ainda é, ou seja, agora muita coisa já ouço, mas passa-me completamente ao lado, já está super processado, mas é sempre eu lembro-me que houve alturas em que era mesmo quase que doloroso, né? Passar por isso, até porque depois sem as perucas eu só tinha a opção de ter a cabeça rapada, porque eu não tinha cabelo mesmo. Né? Claro. Eu achava super boring, achava super aborrecido a imagem da cabeça rapada, não só porque lembrava-me, também lembrava-me a altura de estar doente, mas também porque era aquela imagem da pessoa escravizada, né? Sim, E sim, 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 então sim. Há uma conotação histórica muito forte, mesmo. sim, eu queria distanciar-me dessa imagem, porque eu acho que o nosso cabelo traz connosco a identidade. Nós percebemos que em África, ainda nos dias de hoje, vários grupos étnicos que não passaram pelo processo da colonização usam cabelo, e o cabelo define, por exemplo, em mulheres se estão em período fértil, se são virgens, se estão predispostas para casamento, se estão... Há ali uma série de códigos, né, como no tempo da nossa ancestralidade, o cabelo era usado como mapas, né, como caminhos, trazia mensagens, não é? Então resgatar isso também para mim foi, foi necessário perceber, né, essa ancestralidade, o que é que traz o nosso cabelo, qual é a nossa relação, porque nós rapávamos o cabelo, né, mesmo para nos retirarem, Sim. E para retirar nos essa identidade. demonizarem, né, para nos Identidade, exato. retirarem a identidade. Aí então eu pensava, eu quero ter cabelo. Claro, que era como ir de um espectro ao outro. Sim, totalmente. Então, e dito isto, eu também queria perguntar que quando tu passas quando ficas doente e acabas por perder o cabelo, este processo não houve muito tempo entre viver-se uma vida sem cabelo. Basicamente foi perder o cabelo e automaticamente encontrar-se no mundo das perucas. Sim, sim. Foi mesmo assim, foi fácil. Foi fácil. Porque, e é muito engraçado isso, porque eu sei que é um processo muito doloroso, Sim. perder o cabelo, é um processo mesmo que afeta a autoestima. Em muitos homens, por exemplo, quando mais tarde, né, porque eu comecei a perder logo aos 19 anos, mas as pessoas começam a perder mais tarde, aos 30, às vezes aos 40 anos, e aquilo afeta mesmo muito a autoestima. Eu não passei por isso porque eu consegui, de alguma forma, passar por esse processo com as perucas. Né? Então, quando eu comecei a tirar a peruca, eu nunca me senti desconfortável por ser careca. Eu, na verdade, gostava de ser careca. Mas também, se calhar, gostava por causa de saber que tinha essa outra opção, que era, a partir do momento em que não gosto, eu tenho ali
várias perucas que eu posso usar e posso fazer o que eu quero e ser como eu quero. Então, na verdade, foi uma questão que nunca se meteu assim a nível de falta de autoestima ou de não me reconhecer ao espelho, que havia pessoas que me perguntavam, mas então, é quando tiras a peruca, como é que te sentes? E eu gosto muito da minha imagem sem peruca, mas acho que é uma imagem até tipo super exclusiva, acho que é uma cena mesmo de intimidade, né? Só quem partilha assim intimidade comigo eh, é É que que tem vê. assim acesso Sim, não a... pensaste que é engraçado porque a tua infância tu acabaste, tu fizeste uma desconstrução em criança sem ter consciência. Consciência, sim, Então, eu estou doida com isto. não é? Então, para ti, é como se tu fosses, talvez, não sei, como se tu fosses para as tuas memórias que tu tens com as pessoas mais queridas que te ensinaram a amar e a cuidar do cabelo e a relação que tu consegues ter com o teu cabelo, e então fez como que fosse mais natural, mais suave, o que não quer dizer, né, que não fosse doloroso e que não fosse um processo que tu ficasses assim indeciso, sem saber o que é que ias fazer. Como é que tu te sentes com esta ideia? Já pensaste nisto? Não? Sim, claro, já pensei. Agora também já estou mais crescido, então há coisas que já se vão diluindo um bocadinho com o tempo, porque lá está, eu trabalhei muito no resgate da minha autoestima, porque aqui estamos a falar também de uma questão de interseções, não é? Porque é a Uhum. criança negra, é a criança queer, é a criança imigrante, é a criança eh, não canónica ou diferenciada, não autodiferenciada, mas diferenciada porque o outro vê como, né? Ou porque a sociedade a vê como distinta. Então, quando tu acumulas essas minorias impostas, depois também acabas por criar mecanismos de autodefesa ou de preservação, né? Que vão muito ao encontro da desconstrução dessas ideias, né? Quem é que decide e porquê é que tem de ser assim, né? E o Uhum. que eu fui aprendendo foi, imagina, eu com cabelo comprido, claro que levou algum tempo, mas de repente houve alturas em que os meus primos todos queriam deixar crescer o cabelo. Né? Assim como houve alturas que os meus primos queriam fazer os brincos nas orelhas, portanto, havia um espelho. Hoje em dia eu uso um cabelo comprido até às costas, né? Ou está trançado, mas às vezes está mesmo solto, e não é dreadlocks e tal, é um cabelo comprido, tipo um, ondulado, whatever, com se for, e o que acontece é que pode às vezes até haver esse choque do wow, tanto cabelo, né? Muitas vezes eu ouço muito isto na redes sociais, tens um ar tão etéreo, né? Pareces que não existes, bem? Porque de repente é estranha essa ideia de verem um corpo que elas percebem como negro, com um cabelo tão comprido pelas costas, que não está trançado ou que não está em locks, e aquilo chocar-lhe assim a imagética das pessoas. Então as pessoas de repente também já não sabem como, ou seja, desumanizam-me nesse sentido em que acham que não sou real, Exato. Sim, sim, sim. E né? começo a tratar Porque como uma tu vais coisa. tudo em contra daquilo que lhes foi ensinado, que elas põem em caixas, mas não sabem o que vão fazer e perdem as estribeiras. E depois também é interessante porque tu acabas por influenciar a tua família, porque sabes quando tu vês uma pessoa que está simplesmente a viver a verdade e depois tu acabas por também ser influenciado e ganhas a coragem porque tens alguém tão próximo a ti que é a tua família e tu já queres fazer tudo, não é? Os brincos, o cabelo, uau! Sim, mesmo as perucas, não imaginas quantas pessoas passaram a usar perucas depois de saberem que eu uso perucas. Tipo, tenho colegas de trabalho, pessoas que dizem, ai, mas peruca, mas não sei o quê, que aquela... Há um estigma também sobre a peruca, Sim. né? Ai, agora Exato. uma peruca, ai, não vou usar peruca, tudo mais. E de repente, nos últimos anos, as perucas ganharam um poder, né, que é incrível, mesmo dentro das comunidades africanas e as comunidades negras, tipo, a peruca tornou-se assim uma coisa mainstream, né, tão mainstream que o mercado do cabelo em África é, em muitos sítios, a segunda maior fonte de rendimento depois de recursos naturais como o petróleo, o gás natural É cabelo.
ou o diamante, é o cabelo. Ou seja, o produto, a comercialização do cabelo é um negócio multi-bilionário neste momento em África, né? E então é um pouco isso. Tudo bem que eu, como cresci na América, já estava, as pessoas já usavam, né? Já vemos filmes de Hollywood dos anos 80, 60, 60, até Diana Ross, Tina Turner, né? Tina Turner, aquilo foi o cabelo, a carreira dela ainda, foi uma peruca, a carreira dela inteira, não é? Michael Jackson usou perucas mais para o fim, né? Mas usou perucas, aquele cabelo preto, liso, era uma peruca, né? Tanto que foi até declarado na autópsia dele, que ele já estava calvo e que aquele cabelo era uma peruca. Portanto, já tínhamos essas imagens, só que não tínhamos o acesso, não tínhamos, né? Não tínhamos, se calhar, o conhecimento. Então, eu na América tinhas mercado, lojas com perucas e para mim o acesso estava logo ali, era mesmo só chegar, escolher a que eu queria pôr e bazar, né? Tinha esse lado natural. Depois, em Angola é que havia sempre, ou aqui em Portugal é que havia sempre aquela questão, mas é uma peruca, mas se é homem está a usar peruca, porquê? Exato. Rapa a cabeça, não sei o quê, ficas mais bonito, mas sabes, né? Aquela coisa do homem bonito tem que ser o homem viril, aquela imagem, né? Tipo, cabeça E não rapada. pode ser visto como feminino, claro, porque o cabelo também está muito associado à feminilidade, não é? Porque Exatamente. quando vemos uma mulher sem cabelo, o que é aquilo também? Ou está doente, ou é uma feminazi, ou não sei. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu rapei o cabelo e fui para uma discoteca em Lisboa com as minhas amigas, houve um senhor muito indignado que veio ter comigo e dizer: o que é que estás a fazer com a tua vida? Um homem que eu não conheço de lado nenhum. A dizer: não, mas uma menina é tão bonita, porque é que faz isto? Porque é que faz isto? Porque tem que ter cabelo, porque há muito esta associação de a mulher tem que ter um cabelo. Tem que ter E cabelo. se é branca, pôs um cabelo comprido, longo, liso, ondulado. Se é negra, pôs tentar simular esse cabelo. Mas sem tentar Claro. parecer que esse cabelo não é teu, também dá esse lado, não é? Aquela coisa Pois, de exatamente. não podes mostrar que é uma peruca, eu vivi muitos anos neste estilo. A Sara não, porque tem um cabelo um bocadinho distinto ao meu, mas o meu cabelo é kinky, é 4C e tal. E havia muito esta pressão familiar que era que ninguém te pode ver com esse cabelo natural assim, por amor de Deus, vai ser o fim do mundo, quem é que vai querer estar ao pé de ti? E então começa toda uma vida à volta do que é que eu faço com o meu cabelo, como é que eu vivo, se tenho um namorado ou não sei o quê, não me pode ver com este cabelo. E hoje, Pois, depois, estou num lugar totalmente diferente e acho que me encontro muito nas tuas palavras quando disseste que uma pessoa que me vê com a minha careca é alguém que está na minha intimidade. Eu assumo isso também para mim, que é uma pessoa que me vê com o cabelo natural é alguém que está muito na minha intimidade. Não é qualquer pessoa que tenha esse acesso, mas já não é pela questão de tenho vergonha da aparência, mas porque já é algo bastante íntimo, já é algo bastante, não sei, como quase que viver em drag, de alguma maneira, não é? Com os cabelos e os postiços e tudo mais, e contigo aquilo tudo é. Não é que eu não seja eu, mas é diferente, porque também vais assumindo algumas personas, não é? Com os cabelos. sim, sim, mas eu acho isso bonito, porque eu acho que hoje em dia, até mais do que nunca, eu acho que vamos percebendo a importância dessa multiplicidade, que ninguém é uma coisa apenas e que nós devemos ter o direito de nos podermos expressar como nós nos sentimos e não ficar agarrados a programações sociais, porque na verdade elas não foram feitas para nós. É verdade. Né? Então muitas vezes ficamos agarrados em coisas que não é para nós, não são para nós e que enquanto nós desconstruímos, vamos sempre ficar nesse lugar de insatisfação porque podemos estar a tentar coisas outras e estamos agarradas a o que é que vão achar, o que é que vão pensar, o que é o normativo, o que é o canónico e só perdemos com isso. E então é bom extravasar, né? É bom extravasar porque lá está, quando uma criança, ontem fui para a rua com um vestido e o cabelo solto e tal, e passaram umas crianças num tuk-tuk e as crianças sentiram-se à vontade para dizer "You look so beautiful", porque eu levava assim uma saia feita com o tecido de uma sombrinha que estragou e uns ténis com as meias altas e estava ali numa esquina parada a ver para onde é que eu ia e de repente as crianças passaram e sentiram-se à vontade para elogiar. E essas coisas têm um impacto, né? Porque a criança, quando se sente impactada por isso, ela vai levar aquela imagem e se calhar um dia também vai deixar o cabelo crescer ou vai querer usar um vestido, percebendo que o vestido está associado a outro género, né? Porque isto depois também é bom, no meu caso, eu acho que já ganhei a fortaleza suficiente para me sentir num lugar em que eu consigo, se calhar às vezes, esticar a corda
e estar na boa com isso, porque sei que enquanto eu amplifico as possibilidades, depois há sempre pessoas que vão se encontrar nesse meio termo, que vão deixar crescer mais o cabelo, que um dia vão querer usar uma saia, que um dia vão querer usar outra coisa qualquer, vão querer furar. Eu fui professor e usava brincos, e depois também essas influências, né? De repente os meus alunos queriam todos deixar o cabelo crescer e usar brincos. Eu tinha que dizer, opá, mas quando tiverem 18 anos, quando puderem decidir por vocês e não sei o quê, tudo bem, mas agora ainda é cedo, eu já sou crescido, né? Eu tive que obedecer ali tudo até uma dada altura em que pensei, não, agora eu estou por mim e eu faço as minhas escolhas, né? Então é sempre essa coisa, há sempre a influência, principalmente ser uma pessoa de quem as pessoas têm admiração e gostam, é muito fácil elas também quererem fazer, só que depois as reações ou que elas vivem não são as mesmas, né? Porque eu já tenho outra estrutura, já passei por muitas coisas e de repente às vezes a pessoa quer deixar o que eu tenho um sobrinho meu que deixou crescer o cabelo e estava sempre a ouvir, tens de rapar esse cabelo, não sei o quê, tens de rapar esse cabelo. E ele uma vez falou comigo e disse, olha, deixei o cabelo crescer por influência tua, mas tive de cortar porque estavam sempre a dizer que eu tinha de rapar, e acabei por, pronto, por sucumbir à demanda dos outros. E é uma coisa ainda bem real, né? Nós ainda estamos muito a tentar desconstruir-nos e a descolonizar as nossas mentes. Descolonizar as mentes, é verdade. É um processo diário, que ainda temos a ter consciência, muitos ainda estamos a aprender como é que devemos ter uma relação mais saudável com o cabelo, com as expressões que vamos mudando no nosso dia a dia, como é que não nos podemos voltar a reproduzir as mesmas coisas, porque é tudo automático, né? 25 anos de programação ou 30, dependentemente da idade das pessoas. E muitas das vezes nós simplesmente vivemos a nossa verdade, acabamos por ser referências para pessoas que nos têm na cabeça, porque às vezes só têm mesmo as pessoas que estão na América ou muito longe. Então tu acabas por ser uma referência direta e a pessoa diz, epá, ele está mesmo ali, com quem diz que vives no mesmo país ou vives na Europa, já estás mais próximo do que alguém que está fora. E sem querendo ou não, tu existes e ainda bem porque acabas por ser uma referência e estás a viver a tua vida e isto, imaginemos, 22 anos atrás já eras revolucionário, hoje em dia continuas a ser e estás a descobrir novas camadas e a construir-te a ti diariamente, que as outras pessoas estão a começar uma coisa, estão a começar pelo cabelo e vão também caminhando e chegando mais perto daquilo que tu és hoje. É uma construção um bocadinho. Sim, leva tempo e é isso. Muitas vezes eu ainda me ponho dentro do armário outra vez, né? Porque é isso, sim, né? sim. Isso é um clássico que nós temos, né? Porque a Leia foi fazer estas tranças que é que ela tem. Pronto, os ouvintes não sabem, mas ela tem o cabelo azul e verde e sempre que ela vai fazer tranças, ela fica assim um bocadinho shaky no primeiro momento, mas depois volta a se adaptar e depois já é normal. Sim, porque, claro, vem muitos questionamentos. Eu acho que estou neste processo também de tentar viver, ser a pessoa que eu sempre soube que fui, mas que não me foi autorizado ser. No seio familiar ou socialmente e tal. E a partir do momento, eu também volto-me a identificar com comentários, a partir do momento em que tu tens a tua estrutura, meaning, pagas as tuas contas, já faz o que quiseres, entre aspas, porque literalmente não tens de dar satisfações a ninguém, mas vejo também que entras naquele processo de confronto contigo mesmo, das tuas ideias que tu tinhas, e eu não fazia isto, tentar perceber porque é que eu não fazia, e começa um processo de desconstrução muito profundo. E acabas por dar-te conta de várias coisas, eu pelo menos tenho conta de várias situações onde eu não me comportava como eu achava que devia comportar, por pressões, sejam familiares, sejam sociais, mas pouco a pouco, sim, ir vendo, né, até onde não até onde é que eu posso ir, mas ir dando pequenos passos e sentir-me confortável naquilo que é expressar ser-se um mesmo, né? Expressar-me e poder ser fiel a mim mesma e viver a minha verdade, porque não queria nem quero, não sei, a terminar uma vida assim toda nem sei como dizer, toda, não sei, que não fizeste nada, não te expressaste,
Não sei, não vives com um mal-estar enorme, mas eu entendo que às vezes tens de passar por essas questões, porque são mal-estares que são impostos e não há muito que possas fazer e cada circunstância requer certo tipo de comportamentos e às vezes nós temos que prezar mesmo pela nossa vida e ter que nos meter em caixas de alguma maneira. Mas onde podemos não fazer isso, pois tentar viver assim, tentar expressar-nos, porque senão é uma vida muito chata. Sim, é verdade. Não, temos de falar também sobre isso, né? Que às vezes não basta só querer, é mesmo questão também de adaptabilidade e de sobrevivência, Sim, né? sim, Porque há sim, sim, pessoas sim. que não podem mesmo aparecer com certos tipos de cabelo no trabalho, que não lhes é permitido. Hoje em dia isso ainda acontece, né? Há casos que são denunciados e que, né, que vão-se sabendo, mas há muita gente que nem sequer tem uh, o poder ou a força para ir contra um sistema, né? E que o mais normal é que essa pessoa já se adapte ali porque está tranquila e porque nem todos temos que ser revolucionários e nem todos temos né, essa estamina de ir sempre contra a corrente, que também é muito exaustivo. E a verdade também estamos a reparar agora que grande parte da nossa comunidade, ou seja, muitas pessoas mais daquelas que eu gostaria de dizer, muita pessoa a sofrer de doença mental, saúde mental. Nós já vemos com uma carga ancestral muito grande como os nossos corpos foram tratados, né? Exato. Portanto, isto também já faz parte do nosso código genético. E Sim, então, perceber que muitas vezes ainda temos que estar a fazer tanto esforço para existir, é cansativo. Né? É cansativo, principalmente quando depois também percebes que lá está, passam os anos e as coisas parece que vão se repetindo, e é uma pescadinha de rabo na boca, e estamos a comentar as mesmas coisas desde já há muito tempo, sim, e parece que com cada geração que chega renova-se renova-se a problemática e os grupos de contracultura ou assim. E então também é bom cada um perceber de onde é que está, como é que se sente, mas lá está, eu acho que explorando essas várias camadas do que é que nós podemos ser, tu só ganhas. E à medida que vais fazendo, vem mais. Né? Eu associo muito ao processo de escrita, eu escrevo muito e às vezes eu não tenho vontade de escrever, mas às vezes basta começar a escrever uma frase e já vem a outra e já tenho aquele pensamento e de repente estou por mim e tenho sim, um texto todo escrito, várias páginas escritas, porque às vezes temos mesmo que estar no o processo, primeiro, no sim, caminho, decidir fazer na ação, na prática, para aquilo se ir desabrochando e surgindo mais. E então é como tudo, né? De repente, no início, lá está, usei a peruca com os dreadlocks porque era o dreadlock, era assim mais aceito, depois já usei um caracol mais aberto, depois já usei mais um mais kinky, depois já pensei, agora vou aumentar o volume, sim, de repente fabuloso. já tinha um volumão, de repente pensei, agora o volume se calhar vai cair um bocadinho, então já fui buscar uma coisa mais comprida, e é isso, e vais também experimentando, né? Lá está, vais abrindo o espectro das possibilidades e vais ficando cada vez mais confiante, tudo, e de repente, ao dia que saio sem cabelo nenhum, e aqui os meus vizinhos fica tudo maluco, acham que sou gêmeo, né? Tipo, nunca mais te vi, no momento que tem cabelo é que vem aqui comprar coisas, tudo bem. Sim, As pessoas ficam muito baralhadas, porque afeta mesmo, é uma ilusão ótima. As pessoas preferem pensar que eu sou dois do que é uma pessoa que está um dia com o cabelo super comprido sim. e que no dia a seguir pode ir comprar pão Eu acho, sem cabelo. só para adicionar aqui, porque eu acho que também é algo que o ser humano tende a fazer isso e eu não entendo muito bem porquê, que é, questiona também a própria existência delas, que é, tu estás aqui a viver uma vida tão livre, não é, entre aspas, e eu estou aqui e não consigo fazer nada. Meaning, por exemplo, no meu trabalho, sempre que eu mudo o cabelo, que é, pronto, é um trabalho bastante corporativo, e eu também tive que ir fazendo estes testes de primeiro vou assim, depois vou assim e tal, e agora já me encontro mais à vontade para ir como quiser, entre aspas, não é? Mas eu vejo como é que tinha umas colegas que, por exemplo, elas sentiam-se pessoalmente atacadas por eu mudar o cabelo. E elas chegaram a dizer: eu não consigo fazer nada com o meu cabelo, como se isso fosse problema meu. E eu pensei: não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, as pessoas preferem, não sei, contar-se certas histórias elas mesmas, porque ter alguém tão próximo de ti que está a viver uma vida, não quer dizer a ousada, eu vou pegar talvez nas palavras da Sara, que é uma vida, viver a sua verdade. Por elas não terem essa coragem, entre aspas, pelo motivo que seja, e pelas restrições que tenham também nas suas próprias vidas pessoais,
elas preferem atacar-te a ti ou criar uma dualidade paralela em relação a ti do que perceber que, se calhar, na realidade, elas também podem fazer alguma coisa com a vida delas, mas que só lhe cabe a elas fazer porque a vida literalmente é delas. Não, nós não somos ninguém para chegar na vida do outro e dizer, olha, faz assim. Quer dizer, há pessoas que fazem, né? Mas cada um é que sabe do que é que se faz sentir bem, o que é que faz sentir mal. Então também vejo um bocadinho esse lado, que é, estás a viver a tua vida, estás a fazer as tuas coisas sem, não com a intenção de, vou fazer isto porque vai ser ousado, ou porque... Não, vou fazer isto porque me apetece. Eu vi aquela porque eu gostei e quero meter e quero ver como é que me sinto e tal. E que isto também levanta questionamentos nas pessoas que estão à tua volta, que podem influenciar de uma maneira positiva ou que podem literalmente fazer com que elas queiram te podar e meter-te ali numa caixa de não, tu não podes fazer isto, porque se eu não consigo fazer isto, eu também não devias conseguir. Então é um bocadinho, não sei. Mas eu Não, diria é isso. também Mesmo. que muitas vezes acaba por abanar, sabes? Aquilo acaba por. As pessoas acabam por se rever, ou seja, tu estás 25 anos para vou cortar, vou cortar, vou cortar, e enquanto o Paulo já cortou, já pintou, já deixou crescer, sabe? E aquilo acaba por afetar. Uhum. Pois sim, porque é isso. Acho que há uma questão com a autenticidade e com viver a nossa verdade que nos foi retirado. O processo todo académico, a própria escola diz isso. Não faz assim, não usa essa cor, não mexas assim. Não... Então nós, como sociedade, também começamos a ser ali formatados desde muito cedo. E é muita coisa que certas pessoas fazem com naturalidade que muita gente não consegue, assim como há muita coisa quando tem a ver com esse lado que é visto como excêntrico, parece que é algo exclusivo a artistas, ou que tens de estar num lugar ou outro de visibilidade para ter essa ousadia, né? E quando és uma pessoa que está num sítio, pronto, mais comum, ponhamos dessa forma, né? Ou é o teu dia a dia, e é normal, tipo, eu uso uma saia quando eu quero, eu uso uma peruca porque me apetece, não preciso de usar uma saia porque vou ao palco, não só peruca porque vou fazer uma apresentação pública e não sei o quê, é o meu dia a dia. Todos os dias eu estou assim, faço a minha cena, né? Então, claro que isso é uma afronta. E muita afronta mesmo até, às vezes, nos cheios muito próximos, né? Que é tipo, como é que te atreves, né? Que as pessoas não podem não articular isso, mas que sentem essa, chama-lhe inveja, chama-se afronta, aquilo vai mexer com a estrutura, mas que tu percebes que com o tempo também vai-lhes educando a recuperarem isso nelas próprias, né? De repente a minha amiga vai cortar o cabelo ou vai comprar uma peruca e vai-me ligar toda contente e vai dizer, olha Pascoal, sabes o que é que aconteceu? Comprei a minha primeira peruca. Estás a entender? E porque já está ali, já viu não sei quantas vezes, já troquei de peruca, já teve tempo também de se familiarizar, de perceber, não, isto não é só um act, isso é uma cena mesmo que é natural para essa pessoa e isso inspira-me, então eu também vou por aí. Né? E acho que isso é muito lindo, né? Essa capacidade de irmos mudando o mundo a partir dessas experiências também que temos com as pessoas que são mais próximas de nós, mas que é sempre um exercício, porque também, claro, aquelas pessoas que nos vão excluir, que nos vão destratar, que nos vão olhar de lado, né? Que nos vão chamar nomes, pronto, que isso também é o dia a dia de quem está nesse lugar de querer viver a sua verdade e querer viver autenticamente, né? E eu digo muito honrar a minha criança interior. Eu, muitas vezes quando é a minha desculpa, às vezes quando eu punho assim um salto alto ou um vestido dourado, estou a honrar a minha criança interior porque eu sei que aquela criança ia amar poder vestir-se assim. Então eu visto aquilo que eu penso, não, isto é mesmo para a minha criança. Inclusive, eu diria que a criança interior de certas pessoas está a gritar quem me dera, ou não acredito, tu fizeste isto, ou agora a criança está a gritar, ou de felicidade, ou de tristeza, ou pânico, como é que eu faço isto, né? E é preciso coragem. Sim, é preciso coragem, mas é quando passamos essa fase, depois vale muito a pena. Vale muito a pena porque depois também deixas de dar vazão ou de estar tão preocupada com todo esse ruído social, né? Porque é só isso. Toda norma é a ideologia de alguém, né? E então, se nós também formos fortes naquilo que nós achamos que nos faz bem, é possível que isso também no futuro se torne norma. E é isso, cada um pode ser aquilo que quer, fazer o que quer, e então tem que haver ali os agentes de mudança, né? Sim. E com isto, Paulo, nós vamos terminando. E Já! Sim.
Sim. Eu achava que estávamos tipo a meio da conversa. Não, se quiseres voltar, nós é encantadas de ter aqui sempre, obviamente, porque gostamos muito de ouvir, porque nós estávamos a falar off, né? Porque nós fazemos sempre o nosso TPC. Quando escolhemos convidar alguém para vir aqui conversar connosco, vamos procurar ver o que é que a pessoa diz. E o teu trabalho realmente já estávamos há algum tempo a acompanhar, mas de maneira um bocadinho passiva, digamos assim, porque ao não estar a viver tanto em Portugal, também estamos um bocadinho mais desligadas, mas através da rádio, porque eu sabia que a Yara estava na rádio e depois ouvi-te lá também e começava a ouvir as opiniões e ficava, ok. E sempre nos surpreendeu muito pela positiva, porque achamos que és uma pessoa que faz uma coisa que é muito... várias coisas bonitas, mas uma que nos chama muito a atenção agora, que nós estamos a ficar também um bocadinho mais velhas, né? Não somos assim tão velhas, mas já vemos que tendemos a ter um bocadinho de resistência à mudança. E quando te ouvimos a falar e a comentar coisas da atualidade, tu tens essa capacidade de buscar coisas que tu viveste ou presenciaste ou que estavam na tua juventude, né? Que nós mencionaste Diana Ross, e são pessoas que, pronto, né? Quando nós nascemos já existiam como pessoas adultas, mas que na nossa infância não impactaram tanto. Nós somos mais geração Beyoncé, Destiny's Child e so on. Mas consegues ter uma opinião sobre o teu tempo, né? Aquilo que foi o teu tempo de juventude, digamos assim, naquilo que a sociedade considera ser jovem, obviamente, com o tempo da atualidade. Ou seja, que numa mesma frase vais-me falar de um meme que saiu ontem à noite e que eu se calhar vi porque vivo na internet, mas que vais conseguir contextualizar esse meme com uma coisa de estar nos anos 50 e vamos conseguir ver que realmente não mudou nada. Ou que foram poucas as coisas que mudaram. E isso é algo que nós apreciamos muito e que nos chama sempre muita atenção, porque na vida adulta tendemos, como adultos, não é? A criar aquela resistência de, não, porque jovens, não sei o quê. Eu, tipo, com 30 anos já vejo que estou um bocadinho desconectada da geração Z, porque não tenho amigos tão jovens assim e já não estou, a minha vida é outra, e já vejo que me custa ter essa conexão de entender o que é que pensa alguém de 15 anos ou 14 anos, e quando vou tentar fazer essa conexão já é com um bocadinho de julgamento também, não vou ser, não vou ser mentirosa, já é, com 15 anos e pensar assim, e esquecer-me que com 15 anos cada eu pensava pior e fazia pior. mas é essa capacidade que tu tens que não sei, porque nós sempre nos chamou muita atenção de maneira muito positiva. Foi tipo, uau, queremos ser assim, queremos poder ter esta, não sei se é generosidade é a palavra, talvez empatia, entender que cada pessoa tem o seu tempo e respeitar muitas opiniões alheias sem nos sentirmos atacadas ou se sentirmos que o nosso tempo também não vai chegar, entre aspas, ou assim, que isso é normalmente o que as pessoas mais velhas tendem a sentir, não é? Às vezes. É navegar com sabedoria. Tu consegues Sim. navegar em todos os tempos com sabedoria e juntas o tempo de lá com o de cá, com o que nós temos a viver. Isso é muito lindo, obrigado. Versátil, Obrigado. não é? Não, porque eu acho que é importante mantermos disponíveis, sabes? Para porque depois essa indisponibilidade, ou quando ficamos agarrados muito à nossa experiência, ou a certa altura da nossa experiência, nós vamos nos tornando conservadores. Sim. Né? E o conservadorismo vai limitando a liberdade dos outros, né? E eu acho que eu tenho muito receio disso, porque eu senti que eu estou a viver há 41 anos, mas que ainda estou muito contra a corrente a tentar contrariar esse conservadorismo, porque é uma coisa que ainda está presente na minha vida, né? Que quando vou para uma corporate, quando eu vou trabalhar para uma instituição, eu ainda sinto isso muito na pele, né? Então eu não quero nunca me tornar nesse sistema que oprime. E por isso é que eu gosto sempre de abrir o espaço para o diálogo, para estar com pessoas mais novas, que é, ok, o que é que há para aprender agora, né? Para estar updated, para não fechar e achar, agora o meu tempo já passou e a coisa... Não, eu acho que enquanto viver quero sempre saber, e venha a inteligência artificial, venham robots, venham o que vier a seguir, que está aí a chegar, né? Porque entramos agora para o dataísmo. Eu quero estar a par e passo, obviamente que já me custa ter um TikTok e postar frequentemente no Instagram e tudo mais. Mas também porque já vivi o MySpace, já vivi o início do Facebook, já vivi... Não é? Então também já há ali uma repetição, que com a repetição que acontece é que começamos a pensar, ok, I've been there, done that. Mas não, mas é sempre uma variação e é sempre uma coisa nova que vem com estes movimentos, né? E que vai, de alguma forma, acho que a humanidade é um pouco lenta nesse sentido, progressista, né? Porque há ali aqueles sistemas que eu acho antigamente
eram 30 anos, hoje em dia parece que acontecem em 10, né? Eu agora quando falo com pessoas que são simplesmente 10 anos mais novas do que eu, já há um interregno de uma falta de continuidade nas próprias narrativas que é quase assustador. Eu penso, meu Deus, eu quando falo com o Gen Z fico assim, uau! Wow! Isto está a avançar muito rápido, que realmente há muita coisa aqui que se eu não me ponho a jeito, não vou conseguir acompanhar. E eu acho que é só isso, é só para não eu não gosto da ideia de sequer considerar a possibilidade de oprimir alguém nas suas vontades e naquilo que essa pessoa quer ser. Sim, mas isso também faz-me pensar que é algo que acontece às vezes com alguma naturalidade, né? O oprimir tornar-se o opressor. E pego, por exemplo, no caso, não está aprovado ainda, né? É allegedly, né? Supostamente, o caso da Lizzo, não sei se estás a acompanhar. Da Ah, Weasel? da Lizzo, a cantora. Sim, claro. Sim, Ai, Tão sim, triste. ai, Nós que estamos a pena, que sim, sim, pena. sim, sim, nós sim. estamos a tentar E quanto mais encontrar. o tempo vai passando, mais parece que, pronto, né? Nós temos sempre a política de acreditar nas vítimas primeiro, né? Sim. Sempre, até que se prova o contrário, e vemos o tempo a passar e vemos que não tem como não ser verdade. Não sei, não estou a ver a coisa a ficar positiva para o lado dela. Isso é horrível, isso é Mas horrível. Nem vamos falar sobre isso que ainda também não. Vamos ver ali se vai para o tribunal, o que é que vai acontecer, se ela perde. sim, Eu não sei, às eu vezes eu fico gostaria assim muito que com fosse mentira. Eu queria tanto que fosse mentira. Mas Eu isso acho também. que não é, eu acho que não é mentira, acho que Yeah. aquilo mesmo aconteceu. Pois. Sim, mas isso também está a ser interessante porque faz-nos rever a todos a nossa, pelo menos a mim pessoalmente, a relação, acho que é parasocial. A relação que temos com os famosos e tudo isto, e a forma como estão tão próximos, não é? De nós, agora com a internet e tal. Porque se fosse antigamente ia pensar, sim, fez isso. Tá, antigamente no tempo das revistas e tabloides, quando só recebíamos as notícias através dos mídia tal, mas agora como podemos receber as notícias diretamente através da fonte, cria-se ali uma relação que parece mais próxima e que é um bocadinho ilusória, porque só conhecemos a pessoa dos posts, eu não conheço aquela pessoa na vida real. Eu só conheço dos posts daquilo que ela decide mostrar ao mundo. E então, mas fiquei genuinamente triste. Fiquei, não acredito. Também eu fiquei mesmo muito triste com isso. Sim. Mas sim, isto para dizer o quê? Claro que muito que, teoricamente, claro, como é que uma pessoa oprimida vai querer oprimir outra pessoa? Mas quando essa pessoa às vezes consegue dar a volta ao sistema de alguma maneira e já está numa posição de poder, sim. É porque o poder envenena, né? O poder, infelizmente, é uma coisa que acho que tem a ver também tem a ver com trauma e a forma como a própria sociedade está estruturada, que é quando tu te encontras com o poder, de repente tu começas automaticamente a replicar aquilo que te fez mal a dada altura, né? Porque Exato. é isso, é a forma como infelizmente ainda gerimos hum, o poder. E acho que o poder é assim um veneno mesmo. E vês pessoas lindas e pessoas ótimas que depois os egos, né? O ego, Sim, o hum, ego. tudo, e que infelizmente podendo É fazer que nós muito às mais vezes pela nós às sociedade. vezes, podemos fazer as coisas de forma diferente até estarmos no lugar dessas pessoas e quando estamos ali vemos, a linha é tão tenue, a linha é É, muito tenue, não é? é, E o que nós vemos do caso da Lisa é isto, porque ela conseguiu com esforço e talento, mas foi fazendo escolhas sem se perceber que estava a oprimir outras pessoas, né? A tentar sobreviver, por assim dizer, porque ela, parecendo que não, está a conseguir estar em espaços que outras pessoas como ela não estão. E numa atualidade que tens muito hate no dia a dia e de toda a sociedade, acho que ela deixou-se levar. Mas pelo lado. sim, é isso. Às vezes em consequência também estás ali nas nossas um, carefully constructed bubbles, né? Sim, 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 Estás, sim, sim. e não te apercebes já, porque está aquela tensão toda sempre, aquelas pessoas sempre, né? Estamos a falar das bailarinas dela, ou seja, são pessoas próximas, ela estava a destratar pessoas muito próximas dela no Sim, cotidiano, né? sim. Mas é isso, infelizmente é uma das consequências de sucesso, né? Da fama, de sucesso, dessa acumulação de poder. Mas eu espero que se resolva e que ela ganhe consciência, nova consciência, e que, pronto, que agora que já se sabe,
que ela Sim. consiga dar a volta, porque lá está, ela não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser a artista que é, e não deixa Sim. também de ser uma pessoa que de alguma forma quebrou com barreiras para ocupar um espaço. E eu acho que nesse caso eu consigo ser tolerante sabes, e pensar, não, bora lá get better, né? Sim, mas eu acho É que a questão também está possível. aqui. O que me assusta desta situação é, se ela fosse um homem branco, eu estava tranquila. Ok, sim, dá-lhe 3 meses, a pessoa esquece e tal. Mas ela não é um homem branco, é uma mulher negra gorda. Então, eu não Pavio que sei, as pessoas têm com porque ela é muito curto. exato, o pavio já estava curto quando ela decide ser uma figura pública, que já havia muitas pessoas, e falando de pessoas negras, que era como, how dare you? Não, não. Então eu fico um bocadinho preocupada com esta questão, que é, há pessoas que estavam literalmente à espera deste momento, que é para agora acabar com ela. E a quantidade de vídeo essays que há no YouTube a falarem que já não é uma questão de crítica do comportamento dela, que teve, obviamente teve mal, já começa a ser ataques pessoais que não têm sentido nenhum, já começam a ser comentários misóginos, gordofóbicos e etc. E isso não tem nada a ver com o facto, pronto, de ela ter se portado mal, que realmente o comportamento dela está mal e ela é uma pessoa e vai cometer mais erros ainda e tal, e pode melhorar. Mas acho o que me preocupa é não haver esse espaço para ela poder melhorar. Do tipo, tiveste uma oportunidade e agora you messed up e eu já nem queria saber de ti, agora esquece. Nunca mais voltas a ver a luz do dia. E isso assusta-me porque, pronto, vem da própria comunidade. Vem de pessoas literalmente iguais a ela a fazerem que tu vês estão ali com aquele sangue nos olhos, de tipo, ai, vais ver, agora vais ver. E é Yeah. triste, é triste. Mas enfim. E, infelizmente nós ainda sofremos isso muito, mesmo dentro das nossas comunidades, que é o não poder falhar, né? As pessoas estão sempre prontas para nos... Diz, faz uma coisa errada e é cancelamento, é já foste, já não queremos ouvir, já não tens espaço para dizer o que quer que seja, que é como se não pudéssemos cometer erros, né? Porque Sim. também, como quando fizemos bem as coisas, servimos logo de exemplo para muita gente, quando fazemos mal também somos crucificados e postos num lugar, né? E isso é uma constante, né? Tanto, mas também acontece muito mais só connosco, né? Como Sim. pessoas negras. Eu ia te Sim. perguntar a ti se tu sentes isso também, né? Como uma pessoa artista e uma figura pública, se sentes muito essa pressão do agora se eu fizer isto, todas nós, né, temos as nossas inseguranças de alguma maneira, mas uma pessoa que está tão visível para o público tem que ser totalmente diferente, especialmente uma pessoa que não está dentro do padrão social em que vivemos agora. Se tu, quando cometes algum erro, ou às vezes tentar decidir algo profissionalmente, se sentes essa pressão de se eu fizer isto não der certo, ou seja, o que é que isso significa para a minha comunidade, para a comunidade que eu represento? Será que isso vai fechar mais portas? Muito, muito. Principalmente quando era mais jovem também, que acontecia muitas vezes esse... Lembro que a primeira vez que uma fã tirou-me a peruca num concerto, A fã. foi um problema de cancelamento, ainda nem se falava de cancelamento, mas foi completamente cancelado. As pessoas de repente perderam completamente o interesse pela minha carreira musical e deixei de receber contratos ou convites para apresentar em sítios, em concertos, festivais e tudo mais. Quando saí do armário publicamente em Angola, numa conferência do TEDx, também passei por esse momento, de repente ninguém queria falar comigo, as pessoas não se queriam associar a mim, porque parecia que a minha orientação sexual ou a minha autoidentidade de género ia contaminá-las, e então de repente as pessoas tratavam-me com desdém ou com distanciamento, sem eu nunca ter feito qualquer tipo de mal. Então também foram várias fases que passei nesse sentido, que ajudaram-me a construir a minha identidade. Hoje em dia estou num lugar em que sou muito aware, trabalho muito em mim e, portanto, qualquer coisa que faça é uma coisa que obviamente vai ser pensada e que tenha esse cuidado, mas também já me aconteceu muitas vezes ir em defesa ou tentar moderar amigas ou amigos meus que estão numa situação menos boa. Como eu vivi com a Jocine Catar Moreira, por exemplo, foi uma pessoa que durante o processo em que morámos juntos já estava a ser atacada por imensa gente, e o facto de eu às vezes entrar em defesa dela também fez com que sofresse represálias nesse sentido, e é isso, e muitas vezes é intercomunitário. Sim. Mas acho que isso também é uma herança do colonialismo.
E então acho que essa violência, e para mim qualquer violência é um fracasso a priori, não é? Qualquer manifestação de violência é para mim um não. Essa violência que eu sinto muitas vezes que vem das nossas comunidades tem a ver com a ideia de como os nossos corpos foram tratados e aquilo que nós ainda estamos de alguma forma a expurgar. Para mim a violência é mesmo uma herança do colonialismo, é uma herança colonial, porque quando pensamos em ancestralidade sempre fomos pessoas de acolher, sempre fomos pelos outros, né? O Ubuntu é isso, os coletivos em África é isso, tipo a mãe cuida dos filhos todos, qualquer filho é para qualquer mãe é capaz de tomar conta de qualquer filho. Então, se vamos atrás da nossa ancestralidade, nós percebemos que isto culturalmente não nos pertence, né? E que essa vontade de muitas vezes querer ver o outro mal, da inveja, de desdenhar, tem a ver porque fomos impossibilitados de tanta coisa que de repente quando vemos alguém que está a conseguir ir, que está a alcançar alguma coisa, em vez de celebrarmos, muitas vezes queremos é que essa pessoa seja retirada desse lugar, que é quase que assumir como eu nunca vou conseguir chegar a esse nível, ou eu não vou ser essa pessoa, ou custa-me muito ser essa pessoa, então não a quero ver, não a quero num lugar visível, quero que saia dali, né? E eu acho que isso tem a ver com trauma, né? E por isso que eu gosto muito da ideia da partilha de afeto, de estarmos próximos uns dos outros, de nos conhecermos, né? De nos conhecermos mais do que o que vimos na televisão ou nas redes sociais, né? De criar essa rede global de afeto, que eu tento fazer isso já há muito tempo com os meus amigos aqui e noutros lugares, que é para não cairmos facilmente nessa, se alguma coisa eu faço mal, tem aquele amigo que me vai ligar e vai dizer, olha Pascoal, eu ouvi isso, como é que é? Qual é o teu lado da história, né? O que é que se está a passar? Né? Lembro-me que em janeiro deste ano voltou a circular o vídeo desse concerto em que a fã abraça-me no meio do concerto e fica com a peruca na mão e aquilo de repente pronto, foi um riot que se desenvolveu ali porque partiram as cadeiras, vaiaram, riram-se, aquilo, tipo, o cinema tinha acabado de ser renovado e aquilo foi completamente destruído. Eu tinha 19 anos, né? Eu estava a passar por um processo de quimioterapia, usei uma peruca comprida, a peruca saiu, as pessoas viram, né? Careca e não sei o quê. E eu tive que responder aquilo e, sei lá, os 10 anos a seguir, qualquer entrevista que eu desse, e agora estou a comentar, imagina, né? Qualquer entrevista que eu desse, vinha sempre o assunto à tona de como é que se sentiu, e ao mesmo tempo foi o único motivo das pessoas não me contratarem ou não quererem ser minhas amigas ou desqualificarem-me como artista porque aquele incidente... momento definiu tudo, não é? Percebes? Sim. E então quando falamos em leasing, eu tento sempre de pensar nesse lado de compaixão, de empatia. Eu consegui entender o full circle que tu fizeste. Já estou a entender. Ok, faz Yeah. sentido. Yeah. Que não podemos ir logo assim, temos que dar, todos erramos, né? Temos que dar um espaço. Ela errou, deixou-se contaminar, deixou-se envenenar pelo poder, mas é uma pessoa, é humana. Tipo, é porque às vezes é um momento, às vezes pode ser só um momento que eles fizeram, né? Que era, estavam na Holanda, foram ao Red Light District, ela tem ali o seu fetiche, queria que as bailarinas comessem a banana, pronto, e forçou ali a barra. E pode ter sido só aquele momento que é também um momento de fraqueza para ela. Sim, e não ter ido mais além. Sim. Eu também estou de acordo. E entendo a posição delas como empregado, né? Porque, como é que dizes não ao teu chefe? Tens de ter ali muito hoje. Eu não estou a justificar o que ela fez, atenção, mas estou a dizer que pode ter sido só mesmo esse momento. Nós conseguimos entender, é o que a Sara está a dizer, conseguimos entender porque tu, obviamente, né, como uma pessoa pública, consegues entender muito bem um lado dela, porque pessoalmente passaste por situações similares, como as que estavas a apresentar, e eu o que aqui queria trazer era, claro, eu também como uma pessoa trabalha por conta de outra, consigo perfeitamente entender muitas vezes que às vezes dizes que sim e no fundo é um não. Porque se pensas se disser não, como é que eu pago a renda? Não é? Ou outras questões, mas claramente não tem razão. Não, mas também, Leia, nós temos esta sensibilidade de conseguir entender o que é para entender. Tirar
sabes? Exato, o que não presta, porque há pessoas que ficam, ok, ele disse exatamente aquilo, ou ela disse exatamente aquilo, e é exatamente aquilo. Há pessoas que pegam em coisas que tu não mencionaste, ou só ficam ali à volta de uma coisa que não tem nada a ver, mas nós temos esta sensibilidade de entender o full circle e o que é que a pessoa está mesmo a dizer, e agradecemos imenso, porque vamos sair daqui com outra ideia. Nós não conseguimos ir muito longe no nosso pensamento, eu não sei a Leia, mas eu digo por mim, eu estava a tentar entender a Liso e não consegui. E estava-me a meter um bocadinho frustrada no sentido, eu consigo entender as vítimas, mas eu queria entender muito mais o que é que aconteceu, entender, perceber, olha, passou-se isto e aquilo, e não entrar nesta onda de que as pessoas estão a cancelar e estão a julgar, porque nós vemos que ela tem um imenso talento e por ela ser uma mulher gorda que já é discriminada e é preta, e então toda, tudo isto que ela é, eu não consigo simplesmente dizer, tu não, tu sabes, porque já me dói ver estas coisas, então eu queria conseguir entender mais ou menos o que é que, alguma coisa que eu não saiba, eu queria aprender a outra versão e entender informações que não vejo na internet, né? Porque o negativo vem logo, mas não é exatamente isto que eu queria saber. Pois. Eu acho que ela deve sair ali com uma conferência de imprensa, qualquer coisa, uma carta de desculpas. Ela deve se manifestar nos próximos tempos. Acho que é necessário até que ela o faça, porque senão já era, né? Mas eu acho que também tem muito a ver com a forma como isto também nos ataca a nós, né? Também somos essas pessoas consideradas deviantes, que também lutamos muito por ter acesso aos códigos, e então, de repente, quando vemos uma pessoa que está nesse nível a sofrer por isso, é como se fosse um de nós. Né? Eu sinto-me assim, eu sinto-me também, de alguma forma, a pensar, epá, também poderia perfeitamente acontecer comigo num momento de fragilidade, num momento em que estás tão viciado dentro da tua bolha e começas a reproduzir os vícios da sociedade e a oprimir os outros. Então e que, inclusive, é um erro que todos nós fazemos, não é? Inconscientemente, mas como não estamos nos holofotes não tem a repercussão que teve. Claro. Exatamente. No nosso dia a dia há tanta coisa que a pessoa faz que é pior ou melhor, independentemente, né? Nós, meros cidadãos, entre aspas, estamos aqui a viver, e que por não sermos a Liz ou a Beyoncé tem uma repercussão, não é? E também por nós estamos a viver a época que estamos a viver. Que é, então, tu que levantas esta bandeira, como é que tu fazes isso? Mas nós somos pessoas. É claro, Nós somos humanos. estamos suscetíveis, né, a errar constantemente. Sim. Mas é isto, mas para o episódio também não ficar muito longo. Sim, o que eu ia mencionar agora, Paulo, mencionaste que escrevias e nós vimos, não me lembro exatamente em que entrevista foi, mas quis lançar um livro, acho que ainda não lançaste. Sim, ainda não lancei, ainda está no processo de edição, está a ser um processo muito burocrático, porque é um livro, na verdade é a partilha de um diário que eu escrevi quando fui para Nova Iorque com 18 anos, portanto é um diário muito débauché, com muitas descobertas, com muitas coisas a acontecerem e pronto, e estamos a passar por esse processo de retificação, de edição, tem 400 páginas, é muito. 400? Então, Eu tem pensava que 400. era, não, eu pensava, não sei, 100 páginas, assim, 400, bom, bom, bom. Né? É um diário escrito todos os dias durante um ano. Ai, que fixe, sim. É. E então está a ser assim um processo até bastante intenso, mas que está aí, está a chegar. E já tens Eu data? deixei já de pensar quando é que vai ser o lançamento e tudo mais, Ah, porque é realmente um sim. processo demorado, de correção, de sugestões de coisas que devem, a linguagem também, a linguagem nos anos 2000, porque isto estou a falar de anos 2000 exatamente, né? Fiz 18 anos no ano 2000, era a transição de milénio, estou em Nova Iorque, tinha sido considerada a capital da beleza, no processo de entrar à universidade, a fazer audições, sem falar inglês, portanto, vinha de um mundo completamente diferente. Portanto, há ali muita coisa que, na verdade, foi o que set the mood para o que eu me fui tornando depois com o tempo. Aquele foi o ano que redefiniu, né? Foi um reset na minha vida, foi esse ano.
E eu li a primeira vez durante a pandemia e pensei, olha, isto é fixe partilhar, porque há muita gente também que se perdeu no incidente da peruca, que se perdeu no incidente do meu coming out público, e eu acho que isto vai trazer um Paulo antes de todas essas coisas, antes da carreira pública, antes de ser ator, antes de ser cantor, antes de ser performer, e achei que seria uma partilha justa e interessante. Vai ser uma versão, pode ser uma versão americana, angolana, americana da Chimamanda, estás a ver? Ai, sim, Yeah, sim, yeah, sim. exatamente, yeah, yeah, Assim que sair yeah. nós vamos comprar, porque então, não sei, parece algo muito. Sabes quando, não, sabes, quando estamos a escrever um roteiro e tal, e que vemos, ou estamos a ver um filme e vemos, isto, puseram isto no filme mesmo para ser emblemático. Mas no Sim. teu caso foi real, porque foi a tua vida. Parece algo, parece que escolheste ali ser, não escolheste, mas porque foi a tua vida, mas parece que tem certos momentos que foram muito cinema, não sei como te expressar de outra maneira, que não seja assim. Eu espero, eu estou a contar que este diário chegue ao audiovisual, estou mesmo, é das coisas que eu tento manifestar, porque toda a gente me diz isso, mesmo as pessoas que já leram, dizem isto aqui dava numa série, isto está. Dava um E, pose, e... assim, algo assim. Então, fingers crossed. Mas sim, estou muito entusiasmado nesse sentido, porque acho que é mesmo um produto que é super honesto, que foi escrito numa altura ou outra da minha Sim. E vida. sem grandes pretensões, claro, foi no momento em que tu estavas a ser tu. E o que é ainda melhor, né? Porque às vezes os diretores, fazedores, quando tentam fazer isso, falham. Porque, Sim, sim. Sim, aquilo era eu a contar, basicamente eu tinha um diário porque eu precisava de alguém para contar todas as falcatruas que eu andava a fazer na altura. sim. E então o diário era como se fosse o meu best friend, que eu chegava a casa, levava o diário a todo lado, para os cafés, para o metro, escrevia em todo o sítio. E é muito engraçado perceber também isso, né? A dedicação daquele adolescente de 18 anos numa cidade nova a tentar fazer-se a vida e a tirar o tempo para escrever diariamente tudo o que sentia, o que vivia, e quando li pensei, uau, isto é um produto feito já, né? Já está assim, já é. E é muito bonito, porque lá está, tu agora podes revisitar aquele Paulo. Eu penso em mim com 15 anos, não sei quem era, não tenho quase nada escrito. Agora, então invento coisas, que não é realista. Mas tu podes sempre revisitar quem tu eras e depois passar para quem quiseres da tua família, quer dizer, para nós públicos também, né? Se quiseres, e vais fazê-lo. Mas que a tua memória não se vai perder, não é? Que é algo que é uma questão também que eu vejo que acontece muito com as figuras públicas, né? No sentido em que, com o tempo, as coisas que contam das pessoas também vão se diluindo um bocadinho. Quem conta um ponto, acrescenta um ponto, não é? Mas Algo eu assim. Uhum. tenho essa capacidade de romantizar coisas Sim, quando sim, sim. já Quando já vai. passou, sim. Olha, mas é muito engraçado a falar sobre isso porque eu, se não tivesse escrito, eu não me lembraria de muitas das coisas que estão no diário. Mesmo. Não tinha memória nenhuma. Eu estive a ler aquilo a pensar, com um distanciamento que eu quase, sabes, vivia a agonia e a euforia de estar a ler aquilo e pensar, meu Deus, isto é o meu corpo, eu fiz isto, mas quem são essas pessoas? Que eu não me lembrava nem de caras, nem dos nomes. Tipo, Sim. passaram-se 20 anos e muita vida aconteceu depois disso. Mas também aquelas coisas que eu fui contando e que transgrediram o tempo ou que estão completamente alteradas. Estão completamente alteradas. Já conto uma história que não tem nada a ver com a original. Estás a ver? Que já lá Sim. está. Eu próprio fui alternando ou decorando certas histórias de uma forma que me se tornaram mais aprazíveis, né? Uhum. João Didion dizia isso, não nos contamos histórias para, para sobreviver. Uhum. E eu fui alterando as histórias que depois se me perguntasse, eu dizia que a história era aquela que eu estava a contar agora no presente, e quando li no diário eu pensei, bem, isto não tem nada a ver, ou seja, tem a ver o evento só como um evento e Uhum. o outcome, mas o processo que eu andei a contar é outro completamente diferente, ou porque juntei o tempo, ou porque, né, tipo, houve assim uma alteração qualquer que Sim. a memória depois também vai tomando conta e vai transformando aquilo. Portanto, nós na verdade vamos contando as histórias da forma que nós queremos ouvi-las, né? Tipo, como nós queremos perceber. E isso é muito interessante, porque eu, quando li o diário a primeira vez, ou seja, eu voltei a reganhar os meus ódios de infância, tipo, discuti com a minha mãe, eu não
tipo, já não discutia com a minha mãe. Portanto, todas aquelas pessoas com quem eu tinha desentendimentos e que eu senti que de alguma forma impactaram ou criaram, tiveram, estavam relacionadas com certas consequências menos boas, eu depois, a ler aquilo, foi outra vez voltar a viver naquele corpo de 18 anos e pensar, uau, tipo, imagina se essa pessoa não tivesse feito isto, isto nunca teria acontecido, né? E foi também assim terapêutico, né? Eu, obviamente fui acompanhado, estou a ser acompanhado, tenho uma terapeuta, a Meríndia, a Patrícia, que é ótima, mas foi muito, muito intenso, assim, de repente perceber como é que aquele caderno teve um impacto enorme na minha vida já com 40 anos, né? Ou seja, foi assim. Sim, e para além do diário, que vamos estar à espera, quando lançares, onde é que podemos acompanhar o teu trabalho? Olha, sim, de uma forma mais prática e direta é o Instagram, que eu vou sempre pondo algumas coisas lá. O meu trabalho agora estou numa fase de fazer muito trabalho de back-office, que não comento muito isso, que é porque, pronto, estou a trabalhar em muitas coisas. Dia 29 de setembro vou fazer um mini concerto, vou voltar a cantar. Há muita gente que quer que eu recupere esse lado da música e então decidi que aceitei um desafio de um amigo meu que é para cantar, fazer um mini concerto e tal, e vai ser dia 29 de setembro. A informação depois ponho no meu Instagram. Sim. Em outubro e novembro tenho um espetáculo novo que é o Galinas, que vai estrear em Bruxelas e depois vou para Berlim com a Diana de Souza e também um espetáculo de performance fixe. Já tenho trabalho até, na verdade, dezembro. Depois tenho um espetáculo, uma reposição, que é o Fazer Desfazer, com a nova companhia, que vai estar em Lisboa, estreia no dia 18 de dezembro. Portanto, tenho aí muitas coisas a acontecer. Filmes também por estrear. O Avenida Marginal, que vai continuar, vai entrar agora para uma nova temporada, agora na última semana de agosto. E muitas coisas boas. Muitas coisas boas aí também, sempre busy a fazer acontecer. E o teu Instagram qual é? Quer dizer, nós sabemos, mas para quem nos está a ouvir. O meu Instagram é paulopascoal_. Portanto, @paulopascoal_. É o meu, pronto, pessoal. É o único, na verdade, que tenho. O único oficial, não tenho mais. E que eu sou um pouco preguiçoso porque, tipo, não tenho estado lá, como grande a sua idade. Mas eu vou, tudo que é trabalho, ao menos o trabalho vai sempre lá, assim, esse trabalho mais público, né? Visto que eu também agora estou a passar por uma fase quase de transição, de mais uma transição de carreira, focado mais na questão do livro e nesse outro trabalho um pouco mais recolhido também, né? Que também já sentia falta. Paulo, olha, muito obrigada pelo teu tempo. Foste muito generoso connosco. Estamos aqui há 1 hora e meia. Obrigado, que é isso, obrigado. E para nós, eu não sei o que dizer, é de extrema importância poder aceder, sabes, a histórias através das pessoas, né, que vivem essas histórias e poder aceder a este conhecimento é... Não sei, nem sei como expressar. Sara, ajuda-me. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Mukiris, por mais um episódio. A todos os ouvintes que nos estão a ouvir de diferentes cantos do mundo, conheçam o trabalho do Paulo Pascoal, de Paulo Pascoal. E muito obrigada por nos ouvirem. Mais um episódio. Obrigado, beijinhos.